Existe uma fábrica na China que, neste exato momento, está produzindo uma bateria que a indústria inteira dizia ser impossível. Sem lítio, sem cobalto. Mais de 10.000 ciclos de recarga completos, o triplo do que o carro elétrico mais avançado do mercado consegue entregar hoje. Carrega até 80% em 15 minutos e continua funcionando quase sem perdas a 40 graus negativos. A temperatura em que uma bateria comum simplesmente desiste. O mais estranho de tudo isso não é a tecnologia em si, é o fato de que ela já existia há quase 60 anos, esquecida em uma prateleira, enquanto o mundo inteiro apostava tudo em outro. E até o final deste vídeo, você vai entender por que essa decisão está prestes a mudar todo o carro, toda a rede elétrica e todo o dispositivo movido a bateria no planeta. Olhe ao seu redor agora. Existe uma bateria de lítio a menos de 1 metro de distância de você, no seu bolso, na sua mesa, talvez estacionada na garagem. Ela está tão entranhada na vida moderna que ninguém mais para pensar nela. Bock só espera que o celular aguente o dia, que o notebook não desligue no meio de uma reunião, que o carro chegue ao destino. E por mais de 30 anos, o lítio cumpriu essa promessa, com uma confiabilidade tão grande que o mundo simplesmente parou de questionar se existia algo melhor. Antes do lítio dominar tudo, os aparelhos eletrônicos dependiam de baterias de níquel-cádmio, pesadas, volumosas, capazes de guardar uma fração da energia que o lítio guarda. Quando a bateria de íon lítio chegou ao mercado, no início dos anos 1990, não foi apenas uma evolução, foi uma reinvenção completa do que uma bateria podia ser. A densidade de energia praticamente triplicou da noite para o dia. Aparelhos ficaram menores, mais leves e, ao mesmo tempo, muito mais potentes. O smartphone, como você conhece, não existiria sem essa mudança. Nem o notebook fino que cabe numa mochila, nem o fone sem fio, nem o carro elétrico como algo além de curiosidade de laboratório. Uma bateria de filmadora em 1991 durava cerca de 1 hora. 2 décadas depois, o mesmo peso em lítio mantinha um smartphone ligado por dias inteiros e levava um carro por centenas de quilômetros. Foi em 1991 que a Sony lançou a primeira bateria de íon lítio comercial do mundo. A partir daquele momento, mais de $1 trilhão foram investidos nessa tecnologia ao longo de 3 décadas. Fábricas surgiram. Os custos despencaram. Montadoras inteiras desenharam seus carros em torno dessa química. Governos construíram políticas de energia limpa, apostando nela. Esse volume de investimento criou uma gravidade própria, puxando quase toda a pesquisa, todo o talento de engenharia e quase todo o capital disponível numa única direção. E é exatamente aí que mora o problema. Quando algo funciona bem demais por tempo demais, as pessoas param de perguntar se existe alternativa. Param de financiar outros caminhos. E quando isso acontece, as rachaduras que já existiam na fundação continuam crescendo silenciosamente até se tornarem impossíveis de ignorar. Para entender por que o lítio funcionou tão bem, você precisa entender o que acontece dentro de uma bateria. Existem 2 polos, um positivo e um negativo, separados por um líquido que carrega partículas de um lado para o outro. Carregar a bateria é empurrar essas partículas para um dos lados e prendê-las lá. Usar a bateria é deixá-las voltar. E é esse movimento que gera eletricidade. No caso do lítio, essas partículas carregadas são íons de lítio, um dos metais mais leves que existem na tabela periódica. Quanto mais leve a partícula, mais unidades cabem no mesmo espaço e mais energia você guarda pelo mesmo peso. O lítio também empurra a corrente elétrica com muita força
o que significa mais voltagem sem precisar de uma célula fisicamente maior. Essa combina é o motivo pelo qual, por 3 décadas, nada no mundo conseguiu desafiar essa química de verdade. A outra metade da equação é o grafite, o material que hospeda os íons de lítio dentro da bateria. Imagine um baralho perfeitamente empilhado. Camadas de carbono organizadas em folhas planas e espaçadas de forma quase idêntica ao tamanho de um íon de lítio. Quando você carrega a bateria, o lítio desliza entre essas camadas. Quando descarrega, ele sai. Esse encaixe quase perfeito é o motivo pelo qual essa dupla resiste a milhares de ciclos sem se deteriorar. Só que essa mesma força escondia um risco que a indústria não tinha nenhum interesse financeiro em enfrentar de frente. Em 2016, a Samsung lançou o Galaxy Note 7. As avaliações eram excelentes. As pré-vendas quebraram recordes. E então, em poucas semanas, os aparelhos começaram a pegar fogo no bolso das pessoas, dentro de aviões, sobre criados mudos, enquanto famílias dormiam. Companhias aéreas baniram o modelo dos voos. A Samsung recolheu a linha inteira, um prejuízo de 5 bilhões de dólares. E o Note 7 entrou para a história como um dos maiores desastres de produto do mundo da tecnologia. Mas o detalhe que quase ninguém percebeu é que aquilo nunca foi apenas um erro de engenharia da Samsung. A empresa cometeu falhas específicas no desenho daquela bateria, sim, mas o perigo real já estava ali, dormindo dentro de toda a bateria de lítio já fabricada. No seu celular, no seu notebook, em qualquer carro elétrico rodando por aí. Hoje, em Nova York, os incêndios causados por baterias de lítio já ultrapassaram os incêndios elétricos como a principal causa de mortes por fogo na cidade inteira. Não é uma estatística antiga, é a realidade documentada. A maior parte vem de bicicletas e patinetes elétricos com baterias piratas. Mas a química por trás do risco é exatamente a mesma em qualquer bateria de lítio, independente do preço ou da aplicação. Depois vem o problema do frio em temperaturas de congelamento. Os íons de lítio param de se mover com suavidade pelo eletrólito e começam a se depositar na superfície interna da célula em pequenas estruturas metálicas irregulares. Essas estruturas crescem a cada recarga. Se ficarem grandes o suficiente para tocar os 2 polos da bateria ao mesmo tempo, criam um curto-circuito interno que gera calor rapidamente. E calor numa bateria de lítio, como o caso Samsung provou por 5 bilhões de dólares, raramente termina bem. Mesmo quando isso não acontece, a perda de desempenho no frio já é grave por si só. No ponto de congelamento, uma bateria de lítio perde entre 20% e 40% da autonomia disponível. Não porque algo quebrou, mas simplesmente por causa da temperatura externa. Para quem dirige em lugares como o Canadá ou a Escandinávia, numa manhã de janeiro, isso pode significar perder 100 km de alcance antes mesmo de sair do bairro. Esses problemas nunca foram segredo. Estavam documentados havia anos na literatura de engenharia. Só que a raiz química nunca mudou. E o motivo de nunca mudar não tinha nada a ver com ciência. 3 países, Austrália, Chile e China, menos controlam cerca de 90% de todo o lítio extraído no planeta. A China sozinha processa aproximadamente 65% dessa matéria-prima até o formato usável em baterias e fabrica cerca de 75% de todas as baterias de íon lítio existentes no mundo. Isso significa que a maior parte dos carros elétricos, dos dispositivos eletrônicos e dos sistemas de armazenamento de energia do planeta depende de uma cadeia de suprimentos concentrada num punhado de lugares no mapa. Entre 2020 e 2022, o preço do carbonato de lítio
a matéria-prima central da indústria. Multiplicou por 8, não 8%. 8 vezes mais caro em apenas 2 anos. A demanda por carros elétricos crescia mais rápido do que qualquer projeção previa, e as fábricas de baterias expandiam num ritmo que a extração de matéria-prima simplesmente não conseguia acompanhar. Empresas que haviam fechado contratos de longo prazo nos preços mais altos se viram presas a pagar muito acima do valor de mercado, mesmo quando os preços já começavam a cair. Em 2023, o mercado virou do avesso. O preço do lítio despencou mais de 70% num único ano. A capacidade de produção que havia sido acelerada durante o boom chegou ao mercado toda de uma vez, e o mesmo material que havia dobrado de preço. Repetidas vezes, simplesmente desabou. A indústria inteira vinha construindo planos de negócio de vários anos em cima de uma matéria-prima, que se comportava como uma ação especulativa, imprevisível e completamente fora do controle do setor de baterias. Projeções indicam que, até 2030, cerca de 85% do refino global de lítio continuará concentrado nesses mesmos 3 países. A cadeia de suprimentos, da qual depende a transição energética mundial, não está se tornando mais distribuída com o tempo. Está ficando mais concentrada. Cada carro elétrico vendido, cada projeto de armazenamento em rede, cada meta de eletrificação anunciada por um governo adiciona mais uma camada de dependência a uma cadeia sobre a qual os compradores não têm quase nenhum controle. E mesmo com os incêndios, com as falhas no frio, com os choques de preço e a concentração geográfica, a indústria passou 30 anos olhando quase exclusivamente para o lítio. A resposta para o porquê começa numa decisão tomada nos anos 1960, envolvendo um elemento tão comum que provavelmente está dentro de um pote na sua cozinha agora mesmo. Nos anos 1960, antes mesmo de o lítio entrar no radar dos pesquisadores, cientistas já trabalhavam com outro elemento como base para baterias recarregáveis de alta energia. Esse elemento era o sódio. Ele fica logo abaixo do lítio na tabela periódica, se comporta quimicamente de um jeito muito parecido, e é um dos elementos mais abundantes da Terra menos encontrado na água, do mar, em formações rochosas em todos os continentes e no sal que você usa na cozinha. A primeira bateria recarregável de alta energia da história, montada pela Ford em 1966, funcionava com sódio, não com lítio. O sódio chegou primeiro, mas existia um problema que praticamente matou a tecnologia antes de ela sair do papel. Aquela bateria precisava operar a cerca de 300 graus Celsius para funcionar quente o suficiente para derreter chumbo. Fascinante como prova de conceito, completamente inviável para qualquer uso real. A exigência de temperatura sozinha transformou o projeto numa curiosidade de laboratório. E assim ele permaneceu. Em 1972, um pesquisador chamado Stanley Whittingham descobriu como fazer uma bateria de lítio funcionar em temperatura ambiente. Essa única descoberta foi suficiente para redirecionar quase todo o dinheiro de pesquisa do mundo. O lítio tinha uma química que funcionava na temperatura em que seres humanos vivem. O sódio, não. O impulso mudou de direção por completo e nunca mais voltou. Mas a temperatura não era o único obstáculo do sódio. Existia um segundo problema, ainda mais difícil de resolver. Os íons de sódio são cerca de 35% maiores que os íons de lítio. E aquele grafite perfeitamente espaçado, encaixado, quase sob medida para o lítio, simplesmente não tinha espaço para acomodar o sódio. Toda vez que um íon de sódio tentava se forçar entre as camadas de grafite, ele as empurrava e as danificava. O desgaste se acumulava a cada recarga. E depois de poucas centenas de ciclos, a bateria já estava praticamente inutilizável, enquanto o lítio entregava milhares de ciclos com folga. Foi essa incompatibilidade estrutural
que manteve o sódio fora de qualquer consideração comercial séria por mais de 40 anos. A química era barata, abundante e livre de qualquer complicação geopolítica. Mas nada disso importava, porque ninguém encontrava um material capaz de hospedar os íons de sódio sem se destruir aos poucos. Até que uma equipe de pesquisa encontrou um tipo completamente diferente de carbono. E quando isso aconteceu, tudo mudou. No ano 2000, um grupo de pesquisadores no Canadá identificou uma forma de carbono que não se parecia em nada com o grafite e que, por acaso, era exatamente o que o sódio precisava. Chamaram esse material de carbono duro, enquanto o grafite se parece com um baralho perfeitamente empilhado, camadas planas e uniformes. O carbono duro se parece com aquele mesmo baralho depois de amassado, espalhado sobre a mesa e congelado no meio da queda. Ele é produzido aquecendo material orgânico, biomassa vegetal, resíduo agrícola, ou até glicose simples, menos a temperaturas entre 1000 e 1400 graus Celsius. Dentro de uma câmara sem oxigênio, os átomos de carbono se organizam de forma permanentemente desordenada, cheia de espaços irregulares, superfícies curvas e poros internos de tamanhos variados. E foram exatamente esses espaços irregulares que resolveram o problema do sódio, grandes e variados o suficiente para acomodar os íons confortavelmente, sem forçar nenhuma estrutura a se romper. Pela primeira vez em 40 anos, o sódio tinha um material capaz de sobreviver às exigências reais de uma bateria. Só que existia um detalhe que quase ninguém discute, até tentar fabricar isso em escala industrial. O carbono duro absorve umidade do ar quase como uma esponja. Mesmo um traço de água dentro da célula reage com o eletrólito e gera gases, que aumentam a pressão interna, aceleram a deterioração e, no fim, destroem a célula por dentro. Em laboratório, isso é administrável. Numa fábrica produzindo milhões de células para o mundo inteiro, pode ser fatal para o projeto comercial inteiro. Foi aí que a fabricante chinesa Setter investiu cerca de US$ 1,5 bilhão ao longo de 10 anos, especificamente para resolver esse problema. A primeira solução foi química. Modificar a superfície do carbono duro, substituindo os compostos que naturalmente atraem água por compostos que a repelem. A segunda solução foi geométrica. Desenvolver processos de fabricação capazes de controlar o tamanho dos poros internos com precisão na escala de 1 angstrom, 1/10 de bilionésimo de metro. Poros pequenos demais e o sódio não entra direito. Poros grandes demais e parte da capacidade de armazenamento se perde. Acertar esse equilíbrio de forma consistente em milhões de células produzidas em escala industrial exigiu anos de um tipo de engenharia que quase nenhuma empresa estava disposta a bancar.